Salve, salve! E aí, como é que estamos? Bom, na aula de hoje resolvi dar uma recapitulada, tá? E alguns conceitos importantes de polinômios. Não vou entrar muito em detalhes, porque senão a videoaula vai ficar muito extensa e aí não vai ser interessante, tá? O que a gente precisa guardar de básico do polinômio, tá? A gente precisa guardar aqui do termo independente, né? Que é o termo que não é em função de nenhuma das variáveis, e o coeficiente dominante, que é o coeficiente do termo de maior grau, tá? Lembrando que o grau de um polinômio é sempre o maior expoente da variável, tá? Se aqui for 7, aqui for 5, então obviamente o 7 vai ser o grau do expoente, tá? E também a gente sempre lembrar, né, do completo e do incompleto. Completo é quando aparece todos os graus, tá? Decrescentemente. E quando é incompleto é quando falta pelo menos um dos coeficientes, né? Isso aqui a gente sabe bem tranquilo. O que é bom a gente sempre estar atualizado, tá? Operações com polinômios. Quais as operações que a gente tem mesmo? Na adição e na subtração, qual é o pré-requisito? Qual é a obrigação? Que os termos sejam semelhantes, tá? O que é um termo semelhante? Quando o grau, né, dos monômios são idênticos. Então, aí sim a gente só vai poder fazer operações. Lembrando que número soma com número, tá? Eu não somo letra e nem subtração e assim vai. Então, ó, já deixei aqui um exemplo rapidinho, tá? Eu ia fazer na mão, mas aí a gente ia perder muito tempo. Eu quero que essa aula seja bem interessante para a gente já chegar no fim dela, que é a parte mais que a gente mais vai usar, né, no caso. Então, olha só. Seria se 2x à quarta menos 7x ao cubo mais x ao quadrado mais x menos 8. Menos todo esse polinômio aqui. Quando está fazendo subtração, bom, eu vou ter que trocar os sinais de todos os termos, tá? Então, olha só, seria 2x à quarta, menos com mais menos 5. Quanto que é 2 menos 5? Menos 3. X à quarta, ó. Conserva aqui porque a gente não está fazendo nem multiplicação e nem divisão de potências. Aí, ó, menos 7 menos 8, dá sinais iguais, soma, dá menos 15 x ao cubo, tá? 5 menos 10, então menos com menos mais, vai ficar 5 mais 10, 15x quadrado. Mais com menos, não, mais, né? 1 menos 3 aqui, vai ficar menos 2x. E menos 8, menos, com mais aqui menos 8, com menos 3, menos 11. Bem tranquilo. Se você não conseguir fazer assim de cabeça, o que a gente pode fazer? Você vai lá, faz a distributiva com os sinais aqui, deixa tudo com o sinal trocado. Se for menos, se for mais, é só fazer direto. Vamos supor que fosse mais aqui. Seria 2 mais 5, 7, menos 7. E aqui já está bem na ordem, né? Pode ser que esteja misturado? Pode. Então, isso aqui pra gente, terceiro ano de ensino médio, bom, isso aqui a gente não pode errar, mas é o que vocês mais erram. Então, se vocês não estão com dificuldade em subtração, principalmente de polinômios, a gente vai fazer alguns exercícios. Aí a gente discute na aula online também, tá? Passando para a próxima operação matemática, teríamos aí a multiplicação. Bom, multiplicação é só fazer a distributiva entre todos os termos, e agora eu vou fazer operações com as potências, né? Lembrando que multiplicação de potências, o que eu faço? Conservo a base, subtrai expoente, certo? Quando as bases são iguais. Então, no caso aqui, como as incógnitas aqui são iguais, né? Os termos são iguais, a gente só vai somar os expoentes. Então, ó, 2 vezes 1, 2, x ao quadrado. Com x ao quadrado, somando x à quarta. 2 vezes menos 8, menos 16, como não tem nada, só conserva x quadrado. Isso aí vocês sabem, né? Então, completando aqui, ó, 3x vezes x ao quadrado, 3 vezes 1, 3, x vezes x ao quadrado, x ao cubo, tá aqui. 3 vezes menos 8, menos 24, x, tá? Menos 5 vezes x quadrado, menos 5x quadrado, e menos com menos mais, 5 vezes 8, 40. Aí, se você perceber, né, tem monômios semelhantes aqui, ó. Eu tenho menos 16x quadrado com menos 5x quadrado. E o que isso vai dar? Menos 21. Tá? Eu já deixei aqui na ordem para ficar mais explícito para a gente e a gente não perder muito tempo, que isso aqui também é fácil. Espero que vocês não tenham dificuldade com isso também. Porque eu quero chegar logo na divisão, que a divisão é o que mais pega vocês. Tem 3 métodos para dividir polinômios, tá? O primeiro, que é o mais trabalhoso, é o método de Descartes, tá? Que é o método que pega o grau. Como é que funciona isso aqui? Bom, antes da gente falar dele, vamos lembrar da estrutura de uma divisão. Lembrando que o que divide é chamado de dividendo, o que monta a divisão, né? O termo que a gente vai dividir
O dividendo é chamado de divisor e o resultado é chamado de coeficiente e o que sobra é o resto. Essa aqui é a estrutura de uma divisão, né? Então, o dividendo dividido pelo divisor é igual ao resultado mais o resto. Isso aqui também é o básico da divisão que a gente tem. O que a gente tem aqui no caso do método de Descartes? A gente usa em função do grau do polinômio, tá? Esse delta minúsculo aqui, a gente indica que é o grau. Então, assim, como é que vai funcionar? Ó, essa aqui seria a fórmula, mas é bem óbvio, né? O grau do quociente é o resultado da subtração do grau do meu dividendo pelo meu divisor, tá? Lembrando que o resto sempre vai ser menor, o grau do resto vai ser sempre menor que o grau do divisor. Ou, quando a divisão for exata, resto nulo. Isso aqui é bem básico, se vocês já viram isso também. Eu quero que a gente vá direto para o exemplo, para vocês relembrarem e acionarem a cuca, porque isso aqui é bem de boa, né? Então, olha só o exemplo que eu dei aqui para o método de Descartes. Tem esse polinômio aqui, 4x ao cubo menos x quadrado mais 2 dividido por x quadrado mais 1. Bom, como é que eu aplico o método de Descartes aqui? O grau do quociente vai ser o quê? O grau do dividendo menos o grau do divisor. O grau do dividendo é 3, tá? Ó. Então, menos o grau do divisor, que é grau 2, 3 menos 2, 1, tá? Então, o meu resultado, o meu quociente vai ter grau 1. Eu sei qual é o polinômio? Não. Então, eu vou montar um polinômio qualquer de grau 1, tá? Olha só. Quociente igual a x mais b. Isso aqui é um polinômio de grau 1. O resto, eu sei se a divisão vai ser exata ou não? Não. Então, o máximo de grau que o resto pode ter é o mesmo do quociente. Então, eu tenho que montar um outro, tá? Cx mais d. Lembrando, ó, esses são os coeficientes. Eu não posso botar igual porque os valores não são iguais. Então, a gente inventa um outro. Tá aqui. Guarda isso aqui que a gente vai começar a fazer o exercício agora. Qual que é a prova real de uma divisão? Bom, eu sei que o dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto, certo? E é isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai pegar o dividendo e vai comparar com os dados que a gente tem. O dividendo é 4x ao cubo menos x quadrado mais 2, está aqui, é igual ao divisor, que é x quadrado mais 1, vezes o quociente, que eu não sei, que a gente supõe que seja algo disso aqui, pelo método de Descartes, tá? Então, a gente põe aqui x mais b, mais o resto, que é cx mais d. Agora, a gente vai fazer a distributiva aqui e vai fazer a comparação. Então, olha só, x quadrado vezes ax vai dar x ao cubo. X quadrado vezes b, bx quadrado. 1 vezes ax, e 1 vezes b, b, tá aqui, certo? Mais cx mais d. E aí, agora, a gente vai ajeitar isso aqui para comparar e espelhar os dados que a gente tem do dividendo com a conta que a gente acabou de fazer. Então, o que eu fiz aqui que você não pode ter percebido? Tá vendo que tem ax aqui e ax aqui? Eu já deixei direto em evidência, tá? Vai ficar o x em evidência, então sobrou a mais c. Agora eu vou começar a fazer as comparações, tá? Ó, qual é o termo aqui que está ao cubo? 4x ao cubo. E aqui, ax ao cubo. Então, automaticamente, por comparação, o a vai valer quanto? 4, tá? Agora aqui, o que está multiplicando x quadrado? Menos 1. E o que está multiplicando x quadrado aqui? O b. Então, automaticamente, o b é igual a menos 1. Por que eu deixei esse 0x aqui? Só para você ter uma ideia, né? Tem algum termo aqui em x a primeira, de grau 1? Não. Então, esse coeficiente aqui, esse polinômio no caso, é um polinômio incompleto. Tá faltando o grau 1. Então, obviamente, eu sei que o coeficiente aqui vai ser o quê? 0. Então, eu deixei esse 0 aqui para você comparar, porque tem coisa multiplicando x a primeira aqui. O que está multiplicando x a primeira aqui? A mais c. Então, quer dizer que a mais c é igual a 0, tá? E o que sobrar é o termo independente. Então, aqui o termo independente aqui é 2, e o termo independente aqui é b mais d. Então, eu já comparo aqui, ó, b mais d igual a 2. E aí, ó, como aqui não tem o grau 1 aqui, a mais c é igual a 0. Então, eu já tenho esses valores de graça. Como é que eu acho agora o c e o d? Bom, pelo próprio a, ó. 4 mais c igual a 0. Então, passo menos 4, passo 4 para lá, fica menos 4. Então, c igual a menos 4. E b mais d é igual a 2. Se eu já sei que o b é igual a menos 1, então, passando para o menos 1, vai ficar mais 1, somando com 2, 3. Então, eu já sei, ó, a mais b, já achei a, b, c e d. E agora, eu vou comparar com esses valores aqui. Então, o que a gente tinha? A gente tinha certeza que o meu quociente seria ax mais b, certo? E o meu resto, cx mais d.
tá? E eu sei que agora o meu A vai ser igual a 4, o meu B é igual a menos 1, o meu C é igual a menos 4 e o meu D é igual a 3. Agora só substituo os valores. Então, o meu quociente vai ficar o quê? 4x menos 1 e o meu resto vai ficar menos 4x mais 3. Maravilha? Então, esse método aqui é o que dá mais trabalho, tá? Porque a gente tem que montar, fazer a distributiva, depois comparar cada valores com os dividendos. Você viu que é meio complicado? Mas daí o próximo vai ser mais interessante a gente ver. O método da chave. Esse método da chave a gente já viu no 8º ano. Então, vocês vão refrescar a memória agora. Lembra o que a gente tinha que fazer no método da chave? Bom, a gente sempre dividiu o da ponta pelo da ponta, lembra? E depois multiplicava com o sinal trocado. Lembrando que sempre o da ponta fica com o sinal trocado, lembra? Então, olha só. 2x ao cubo dividido por x, 2 dividido por 1, 2. X ao cubo dividido por x, lembrando que é divisão de potência de base igual, conserva a base e subtrai o expoente. Então, 3 menos 1, 2. Por isso que dá 2x² aqui. E aí, sempre o da ponta com o sinal trocado, e a gente multiplica, né? Olha só. 2x ao cubo, 2x ao quadrado vezes x, 2x ao cubo. Menos x ao cubo, troquei o sinal. 2 vezes 2, 4. X quadrado. Deu mais, troca o sinal, menos. Lembra disso? E agora a gente sempre cancela o da ponta e faz a operação que der aqui. Então, menos x quadrado, menos 4x quadrado, menos 5x quadrado. O 2 não tem nada, baixa. E aí repete o processo novamente. Menos 5x quadrado dividido por x. Menos 5 dividido por 1, menos 5. X quadrado dividido por x, x, certo? E aí a gente vai fazer a mesma coisa. Sempre o da ponta com o sinal trocado. Menos com mais, menos. Então vai ficar mais. 5x vezes 2, 10x está aqui, ó. Certo? Aí sempre vai cortar o da ponta e a gente faz a operação. Dá para fazer isso aqui? Não. Então a gente só copia e vai fazer a próxima rodada até não dar mais para dividir. E o que sobrar, obviamente, é o resto. 10x dividido por x dá o quê? 10. Põe aqui. Agora, sempre da ponta com o sinal trocado. Mais com mais vai dar mais. Então, vai trocar aqui menos. 10 vezes 2, 20. Sempre cortando os da ponta. Agora, ó, 2 menos 20, menos 18. Esse aqui vai ser o resto. Às vezes a divisão pode ser exata, aí vai zerar tudo. Quando não for, não vai sobrar só número, pode ser que sobre letra também. Que nesse caso, nesse exemplo que eu dei, acabou sobrando só a parte numérica, certo? Por fim, tá? Esse aqui que é a novidade. Tirando o método Descartes também é novidade. Mas assim, o que às vezes aparece bastante é o método de Birolfini. O problema é que a gente não usa muito. Por que a gente não usa muito ele? Tanto que a gente nem aprende no 8º ano. Porque a gente tem que ter, praticamente que obrigatoriamente, o divisor nesse formato. Se não tiver, a gente não consegue resolver. Então, vamos mostrar o método aqui e a gente vai treinando. Para vocês já verem, então fica fácil de recapitular. Como é que trabalha com isso aqui? Bom, o método de Birolfini usa a raiz e os coeficientes do dividendo e do divisor. Bom, eu vou usar a raiz do divisor, tá? Qual que é a raiz desse divisor? Se eu isolar isso aqui, lembrando que raiz é o zero da função, igual a zero, passa para lá, x igual a 2. Então, foi o que eu já coloquei aqui, já deixei meio que pré-montado, para a gente já ter a noção. Então, a raiz vai entrar aqui, certo? 2. E aí, como é que a gente vai fazer? Vai colocar os coeficientes do polinômio completo, tá? Então, ó, primeiro aqui, 3. Tá vendo que x é a quarta, né? O próximo seria x ao cubo. Tem x ao cubo? Não. Então, quer dizer que essa parte é zero. Esse termo é zero. Então, a gente põe o zero aqui. Depois, o coeficiente do quadrado é menos 5, tá aqui. O coeficiente do x é 1, tá aqui. E o termo independente está aqui. E aí, o que a gente faz? Qual é o método agora? O método é sempre copiar o coeficiente dominante aqui embaixo e fazer o quê? Sempre multiplicar pela raiz e somar com o próximo termo. Olha só, 3 vezes 2, 6. Mais 0, 6. Maravilha? E assim a gente vai perpetuar essas contas. 6 vezes 2, 12. Menos 5, 7. Certo? Continuando, 7 vezes 2, 14. Mais 1, 15. E por fim, 15 vezes 2, 30.
menos 1, que é mais menos 1, né, no caso, 29, certo? O valor que ficar embaixo do coeficiente dominante, ou o último termo, é o resto. Esse é o resto da divisão. E aí agora como é que eu monto o meu quociente? A gente vai... Lembrando que toda vez que a gente lembrar do método da chave, sempre o da ponta com o outro da ponta vai sempre diminuir 1 grau, né? Ou a própria divisão. Então, olha só, x à quarta dividido por x vai dar x ao cubo. Então, vai caindo 1 grau, né? Então, vai ficar o quê? 3x ao cubo mais... Por que mais? Porque não tem o sinal que é mais, né? Então, 6x ao quadrado mais próximo grau. Próximo grau seria 1, 7x mais 15 com resto 29. Maravilha? Então, olha só, sempre vai cair essa diferença de graus aqui. Então, 3, 2, 1, 0. Tá aqui, ó. Entendeu? Maravilha? Então, acho que deu pra gente dar uma recapitulada nessa parte aqui da matéria, tá? Às vezes, esse aqui vai aparecer bastante depois, mais pra frente, então você tem que guardar praticamente o Breuer-Ruffini, que é um método rápido, só que sempre lembrando que ele tem um pré-requisito para isso acontecer. O professor deve ter passado para vocês também quando a gente pode variar isso aqui. Mas se eu ficar enrolando muito isso aqui, a aula vai ficar muito extensa e não vai ser interessante essa revisão, certo? Então, nas aulas online a gente vai fazer alguns exemplos para a gente tirar toda a dúvida que a gente ainda pode ter. Beleza?